Hello, ladies and boys. How are you? I'm here to explain something about the possessive adjectives and pronoun. Ok? Bom, eu gostaria de ensinar para vocês hoje um pouquinho sobre os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Por que será que tem essa... Eles parecem muito, né? Se parecem muito. E como é que é o tipo, né? Como que você vai usar eles na frase? Qual que é a posição deles, né? Qual é a tradução de cada um deles? Então você sempre coloca assim, ó, para você entender. De início, vamos lá. Eu, I, you, he, she, it, we, you e they. Então sempre que você for estudar, tá bom? Façam assim, ó, com todos os pronomes, né? Então assim, o que importa aqui são os que estão em vermelho aqui, tá? Isso aqui é só pra gente ter um acompanhamentozinho. Então deixa eles de fora aqui. Então eu falo meu, olha só, o adjetivo possessivo, eu escrevo my. O adjetivo possessivo eu falo my. Your, his, her, its, our, your, their. Adjetivos possessivos. Eles aparecem onde mesmo? Antes do substantivo. Então eles vão preceder o substantivo, tá? Eles vêm antes do substantivo, o adjetivo possessivo. Depois existem aqui olha só, I, my. Bom, o pronome possessivo, né? Ele vem depois eu te digo que ele vai lá no final da frase, mas o correto é dizer o seguinte, que ele vai substituir o possuidor, entendeu? Se eu falo assim, o meu computador, ele vai substituir o computador. Eu vou ter que colocar isso numa frase para vocês entenderem melhor. Mas por que é pronome possessivo? Olha só, como que eu leio isso aqui, ó? Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Então os adjetivos vêm antes dos substantivos. Presta bem atenção que vocês vão entender agora. Os adjetivos possessivos vêm antes do substantivo e os pronomes possessivos, eles substituem o substantivo, tá? Vou passar um exemplo. Segura aí. Então vamos lá. Olha só. Olha só. This is my bike. Her hair is black. Eu dei dois exemplos aqui, né? Praticamente, vocês vão entender o que eu estou falando. Professor, começou a frase. Olha só, my bike, her hair. Esta é minha bicicleta. Minha bicicleta. Bicicleta aqui é o quê? Substantivo. My veio antes do substantivo. Então ele é o quê? Um adjetivo possessivo. Ele veio antes do substantivo, ó. Então eu falo my bike, my PC, my house. Adjetivo possessivo. Olha o outro. Her hair. Her veio antes do cabelo. Ó, o cabelo dela é preto. O cabelo dela é preto. Então, cabelo, substantivo. Olha lá. Her veio antes. Significa que ele é um adjetivo possessivo. Também, se você olhar na tabela, você vai entender. O cabelo dela. Tá? Agora eu vou passar um exemplo. Tá? Dá só um tempinho. Dá uma olhada nessas duas frases aqui, ó. This is my computer. What is yours? Este é meu computador. Computador é substantivo, não é? Então a palavrinha que está aqui, ó, antes dele é um pronome o quê? É um adjetivo possessivo, perdão. É um adjetivo possessivo, que está antes do substantivo. Ele não está substituindo, ele só está antes dele. Então meu computador. Então isso aqui é
adjetivo possessivo. Minha namorada. Eu amo minha namorada. Namorada é substantivo, minha está antes, então adjetivo possessivo. Aí, olha só, esse é meu computador, ponto. Where is yours? Esse yours aqui é o quê? É um pronome possessivo. Ele está substituindo o quê? Não é o computador dele, está substituindo o substantivo aqui, que no caso ele está perguntando do computador da outra pessoa. Ele falou, ó, esse é meu computador. Onde está o seu computador? Para ele não escrever aqui your computer, ele colocou where is yours? E lá na tabela você vai entender que you que estava ali é você e à frente estava yours, lá no final. Então, yours, se você olhar a tabela dos pronomes possessivos, você vai entender que yours com S é pronome possessivo. Your sem S, né? Ele é adjetivo possessivo. E ele vem antes de quem? Por exemplo, se eu falar your computer, aí eu vou falar seu computador. Então aqui ele é um adjetivo possessivo. Nesse caso aqui ele tem o S. Ele está substituindo o computador. Então, where is your? Onde está o seu computador? Ele está perguntando. Ele tem o S para poder mostrar esse pequeno detalhe. Tá? Eu amo minha namorada, vírgula. You love yours. Olha só, você ama a sua namorada? Ele está explicando o quê? Ele não precisa escrever your girlfriend de novo. Já está escrito aqui, ó. Olha lá, ele está referindo-se a quem? A namorada, só que ele falou, eu amo a minha namorada. Você ama a sua namorada? You love yours. Olha só, ele colocou desse jeito com S, por quê? Porque esse aqui é um pronome possessivo. Ele está substituindo o substantivo da frase, para ele não ter que escrever de novo. Deu para entender? Olha lá, continuando. Tem uma exceção. Os pronomes possessivos podem ser usados depois de of. Tá? Of você sabe que significa de, né? Da, do, das, depende do contexto da frase. Então, vamos lá. She is a friend of mine. Mine, vocês perceberam que mine significa meu. E ele é um pronome possessivo, ele substitui o substantivo. Então eu digo assim, ó, um dos meus amigos. Um dos meus amigos, eu falo assim na frase, depois de of, é claro, né? Lá, ó, tá aqui, ó. Então, ela é uma amiga minha. Eu não vou falar ela é uma amiga da minha, fica errado. Então, ela é uma das minhas amigas. Então, ela é uma amiga minha. Eu digo desse jeito, she's a friend of mine. Eu posso falar isso, tá? Uma de minhas amigas, one of my friends. Seria escrito desse jeito, né? Mas eu posso colocar she's a friend of mine, para dizer que ela é uma das minhas amigas, olha lá. Minha, né? Ela é uma amiga minha. E esse minha, eu não falo my, porque aqui não tem substantivo. Entendeu? Tipo assim, amiga deveria estar aqui, mas está substituindo, ó. Ela é minha amiga, para ficar no final of mine. O mine é minha, o meu, fica no final da frase, substituindo o substantivo. Alguns dos nossos amigos. Então, they are friends of ours. Tem que ter o S. Nossos amigos. Ó, tá substituindo quem? Os amigos ali. Entendeu? They are friends of ours. Eles são amigos nossos. Eu digo desse jeito. Tá? Apenas para tirar uma dúvida de vocês, olha lá. Então eu falo assim: meu, adjetivo possessivo. No final da frase, substituindo o substantivo mine, que significa meu, minha, né? Depende da frase, vai ser meus, minhas, mas a tradução é essa. Então, aqui é um adjetivo possessivo que vem antes dos substantivos. E aqui pronomes possessivos que substituem os substantivos, tá? E geralmente eles aparecem no final da frase. Então aqui eu vou fazer a lista. Olha lá. My, lembra do eu falo meu. You, your. E aqui
para substituir vai ser com S, yours, tá? E o he eu falo his, então ele vai ser idêntico, vai ser his, que significa dele, né? No início, antes do substantivo, his. Mas ele é igual, professor, como é que eu vou saber? Aí é que está o detalhe. Como é que eu vou saber? Porque os dois são idênticos. Se eu colocar, por exemplo, falar assim, his car. Car é substantivo. His está antes. Tem duas frases, aí está lá, his car. Eu já sei que esse his aqui, ó, é esse aqui. Por quê? Porque fala que a coluna, né, a primeira coluna dos adjetivos tem que vir antes do substantivo. Então eu sei que é esse his aqui, esse aqui. Mas e esse aqui? Ele vai ser esse aqui quando ele aparecer no final da frase, né? Aí tem uma frase, aí esse his vai aparecer no fim da frase, aqui, ó. Substituindo quem? O substantivo que deveria estar na frase. Então ele vai substituir o substantivo. Então ele aparece no fim da frase. Aí vai ser esse aqui. Então, you, he, she. Então eu falo her. Lá nos possessivos ela tem que ter o S, hers, tá? Como é que acontece? A mesma coisa. Se eu colocar aqui assim, ó, o carro dela, eu não vou falar esse, eu vou falar her. Her car, o carro dela. Se fosse no final da frase, seria hers. Beleza. Aí seria pronome possessivo e adjetivo possessivo, e assim vai. Cadê? It's vai ser its. Depois vem o our, que é o nosso, né? Ele vai ter que ter o S, nossos. Nosso, nossa, nossos, nossas. Aqui é adjetivo e aqui ele é pronome possessivo. Do mesmo jeito. Sem o S para estar aqui, com o S para estar no fim da frase, substituindo o substantivo. Tá dando para entender? Acho que tá, né? Depois vem o you de novo, que é o your. Aí, por que acontece isso aqui com S? Porque aqui seria o você. Então, o você adjetivo, né? Para dizer o seu, o sua, eu falo your. Para substituir o substantivo, eu digo yours no fim da frase. Eu acho que está dando para tirar a dúvida, né? Aí depois o our, your e their. Deles e delas, porque vem o they, né? Que é eles e elas, então o adjetivo, their. E o possessivo, theirs, com S. Né? Como é que eu dou um exemplo aqui então? Vamos lá, vamos colocar assim, ó. Então assim, eu tenho um carro. Eu falo assim, ó, esse é meu carro. This is... Ou eu falo, esse é o carro dele, né? Como é que eu falei esse é o carro dele? Dele ou dela, his e her. Então eu falo, já que eu falei carro dela, o carro dele, então eu vou falar ela. Por exemplo, eu falo her. Vamos colocar aqui a casa dela, essa é a casa dela. Então, this is her house. Por que eu sei que isso aqui é adjetivo? Porque tem um substantivo aqui antes, então eu sei que ele é o adjetivo, por isso que ele não pode ter o S que tem aqui. Vamos lá, eu falo assim, onde é a sua casa? Só que sem eu falar onde é a sua casa, onde é a sua? Essa é minha casa, ponto. Onde é a sua? Vamos dizer que eu estou escrevendo aqui. Where, onde é a sua casa? Mas eu não vou escrever sua casa, eu vou escrever onde é a sua. Where is... Aí eu quero falar sua, yours. Onde é a sua? Com S. Cadê? Aqui. Onde é a sua? Com S. Se eu colocar sem S, ele tem que vir aqui, porque é adjetivo. Sem o S, ele substitui o substantivo, né? Então, onde é a sua casa? Where is yours? Tá aqui, né? Onde é a casa deles, se eu quisesse falar? Onde é, né? Essa é a casa dela. Onde é a casa deles? O deles, eu falo their.
Só que como substituiu o substantivo, eu vou usar o theirs. Eu vou colocar aqui no fim da frase, ó. Onde é a casa deles? Aí eu falo theirs. Não tem nada a ver com plural, hein? Nada a ver. Ele tem que ter o S para eu poder saber, porque senão ficava igual. Já pensou? Né? Ó, então, where is theirs? Né? Ou onde é a casa? Onde são as casas deles, na verdade? Eu falo, where are theirs? Onde são as casas deles? Where are theirs? Tá aí, ó. Por que theirs tem S e está no final da frase? Porque é um pronome possessivo que substitui o substantivo. Tá? Onde é a casa dele? Aí eu estou falando substantivo. Aí eu posso fazer assim, ó. Para usar esse aqui, ó. There. Estas são as casas deles, eu quero dizer. Então eu falo assim, ó. These are their house. Olha lá. Então, estas são as casas deles. Né? Olha lá. Isso aqui está antes do substantivo. Então, casas deles. Tá? É adjetivo. Por quê? Porque ele veio antes do substantivo. Com o S, ele vem no fim da frase, substituindo o substantivo. Tá bom? Deu para entender? Adjetivo possessivo vem antes dos substantivos. Né? My car. Your house, his hair, her house, it's the bank, our father, your room, their cars, and so on. It's mine, vai no final da frase. It's yours, né? É minha, é sua. It's his, é dele. It's hers, é dela. E aí vai, né? The friends, that guys are friends of ours. Né? Aqueles garotos, aqueles amigos são nossos. E assim por diante, tá bom? É isso.